Olá, boa noite, meninas. Hoje é dia 27 de agosto e nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo sobre o Java para iniciantes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre retorno de objetos, vamos também falar sobre sobrecarga, um pouco sobre assinatura de métodos e alguns exemplos e exercícios aqui também. Então, o nosso primeiro assunto de hoje é o retornando objetos. E nesse assunto, eu vou começar a ler aqui, ó. Um método pode retornar qualquer tipo de dado, incluindo tipos de classe. Um exemplo é a classe errorMSG, que pode ser usada para relatar erros. O método getErrorMessage da classe errorMessage retorna um objeto string. Esse objeto string contém a descrição de um erro com base no código de erro recebido. Então aqui a gente tem um exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, que é esta daqui, errorMessage, essa daqui na verdade. Tá aqui. Então, aqui ele fala aqui, ó, o método, vamos dar uma olhadinha lá de novo. Ele fala aqui, ó, o método get, ele tem um retorno string. Então, ele está dizendo o seguinte, que o nosso método, esse get, ele vai ter um retorno string. Antes, nós estávamos tendo os nossos exemplos com void, ou ou nem chamava, né? A gente fazia tudo dentro do main. Mas agora a gente está vendo esses métodos que começou no sábado com a Gisele. E aí o nosso segundo tópico aqui é o retorno. Então a gente pode ter um método que retorna um objeto ou retorna um tipo de dado primitivo. Então a gente pode usar desde um int, um float, um double, que são os tipos primitivos, né? O char também. Como a gente pode ter um objeto, que no caso a gente já viu que a string ela é um objeto. Ela é um objeto que está dentro do JDK, não, é um objeto que não é criado por nós, mas já existe. Então a gente tem aqui, ó, a string. Então, no nosso exemplo, nós estamos passando, ó, vamos aqui no main, aqui na linha 22. Temos o main, estamos instanciando a nossa classe errorMessage, que é essa daqui que está aqui em cima. Poderia estar em outro arquivo também, mas para ter aqui junto, deixei aqui, mas poderia estar em outro arquivo e seria chamado da mesmíssima forma, não muda nada. Então, daqui dá um new, está instanciando e está dando um print, pegando aqui pelo nome, né, da nossa variável, do nosso objeto, o ponto, que a gente já viu que quando dá o ponto, nós conseguimos acessar os métodos desse objeto, e se tiver público, como foi conversado sobre no sábado, se tiver público, a gente também acessa os atributos desse objeto. Então, esse error, que é o nome da nossa variável, ponto, e o getErrorMessage, que é o nosso método aqui dentro da nossa classe. E aí, aqui estamos passando o parâmetro que está passando 2. Então, a hora que ele chama 2, passa aqui, ele chama esse método get, vai para outra classe, ó, porque a gente tem aqui a referência, que é esse error.get. Então, a hora que nosso programa está sendo lido, ele chega aqui no get, ele vai passar o 2 aqui e vai vir para cá. Aqui o int é 2. Vai entrar nesse if para saber se ele é maior ou igual a 0 e se ele é menor do que o tamanho, ó só, deste array que está aqui em cima. Então esse array é uma lista, um array com vários, não é lista, tá? É um array com vários tipos de erro, que começando sempre com 0, né? 0, 1, 2, 3. Então,
ele tem o tamanho 4, então aqui a gente vai ter que passar entre o 0 e o 3. E aí ele vai pegar a mensagem que está aqui no i, que foi o que a gente passou aqui pelo parâmetro. Aqui, por mais que o tamanho dele seja 4, olha só aqui a pegadinha que pode fazer com que a gente faça erros no nosso programa. O tamanho dele é 4, mas o index dele vai até 3. Se eu passar 4 aqui, ele não vai entrar nesse if, porque eu não tenho o igual. Então, ele vai ser menor do que 4. Se ele for igual, ele não vai entrar nessa linha. Ele vai vir para de baixo. Então, eu posso passar 4 aqui, ó, que ele vai entrar aqui no de baixo. Mas primeiro deixa eu... Vou até colocar 4 aqui de vez de 19. Vamos rodar isso daqui no debug para a gente dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Ele parou aqui e agora ele vai entrar na nossa linha. Cadê? Vamos lá. Ele vai entrar no método get, que está aqui, ó. Entrou no método get. E eu passei o 2, ó. O i é 2. Ele é maior ou igual a 0 e ele é menor do que o tamanho do meu array. Então, ele vai entrar na nossa linha aqui de baixo e vai pegar o que é o array, o index 2. Então, se é 0, 1 e 2, ele vai pegar esse disk full. Disk. Pegou aqui, foi para a linha de baixo. Vamos voltar lá no... Ih, já apertei o botão errado aqui, mas beleza. E aqui, ó, quando a gente passou 4, ele deu esse invalid, porque ele está verificando se é menor, não menor igual. Então, ele deu aqui que está inválido. Então, aqui a gente viu esse retorno, né? Ó, aqui, a gente poderia pegar e fazer isso daqui, ó. Ops. String resp. Ops. Isso daqui seria a mesma coisa, porque quando eu chamo esse método, ele está dando, ó. Quando eu chamo esse método get, ele vem para nossa classe error. Ele dá o return, que é uma string. Então, aqui eu tenho o retorno de uma string que é colocada nessa variável e depois eu uso. Então, tanto faz, né? A gente colocar assim como a variável que vai receber esse retorno do nosso método, quanto nós termos aqui dentro. Vai dar na mesma. Então, aqui ele primeiro chama, vai receber o retorno e depois ele printa. Isso para ficar claro, né? Não é que ele vai printar e vai chamar... Não, ele vai fazer primeiro que está aqui e aí ele vai printar na tela o retorno que veio. Voltando aqui, é possível retornar objetos de classes que você mesmo criar. Vamos ver isso. Exemplo, versão retrabalhada do programa anterior com duas classes de erro. A classe ERR encapsula uma mensagem de erro junto com um código de gravidade. A classe ErrorInfo define um método chamado getErrorInfo. O método getErrorInfo retorna um objeto da classe ERR. Então, aqui nós temos um outro exemplo, ErrorInfo, que está aqui. Aqui ele vai, vamos dizer, remodelar o exemplo anterior, só que dessa vez a gente vai ter essa outra classe aqui, error, na linha 4, que tem como seus atributos, né, a mensagem, uma string,
E um int que ele diz que é a severidade, né, do nosso erro, a gravidade. Na linha 8 aqui nós temos o construtor desse objeto. Ó, reparem bem, aqui. O mesmo nome da classe, então isso nos diz que é um construtor. A string, que é o M da mensagem, e o int, que é da gravidade, que ele chamou de S. E colocou aqui os atributos que vai receber aqui do nosso construtor, o que for enviado aqui da nossa outra classe. Aí aqui temos uma outra classe, que é a mesma da anterior, só que aqui tem um array novo, que é o how bad, né, o quão ruim, que é o erro. E aqui a gente tem 3, 3, 2 e 4. E olhem só, da outra vez nós tínhamos esse método get que retornava uma string. Agora nós temos esse método que retorna uma classe criada por nós. Então a gente pode perceber que um método ele pode ser void, ele pode ter um retorno de um tipo primitivo ou ele pode ter um retorno de um objeto de uma classe que a gente criou. Então aqui ele vai ter esse get, é o nome do nosso método, o int que ele está passando a mesma coisa, ó, está passando o mesmo 2 aqui embaixo e o mesmo 19, e aqui nós temos, ó, daquele jeito que foi criado. Antes ele está criando uma variável, está recebendo o retorno do método nessa variável e depois usando a variável na linha de baixo. E aqui, ó, no nosso método, o get, que ele é chamado aqui no main, ele tá recebendo um int e tá pegando na lista, no array aqui de mensagens, qual que é o index que a gente passou, e o mesmo index está pegando da gravidade. Então, você vai passando 2 aqui no nosso método, ele vai vir para cá, vai dar um new num novo objeto, passando a nossa mensagem do index 2, então qual que vai ser? 0, 1 e 2, vai ser esse disk full, e a severidade, 0, 1 e 2. Então, vai ser esse 2 que ele vai passar. E aqui ele vai passar para o construtor da classe que a gente criou nova, ó. E aí ele vai construir o objeto e vai retornar esse objeto aqui para o nosso main. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou por aqui, na verdade. Bora lá. Vamos dar uma olhadinha. Então, aqui, ó, nós temos a chamada da nossa classe ERR com o nosso método get. Estamos passando 2. Entramos aqui no nosso método. Ele é maior ou igual a 0 e ele é menor que o tamanho do nosso array que a gente tem de mensagens. Então, ele vai entrar aqui na nossa linha de baixo, no nosso if, e aqui, ó, ele já vai pegar as mensagens e vai vir aqui para o nosso construtor da nossa classe nova. Então, aqui ele vai passar, ó, a mensagem que ele recebeu e a gravidade que ele recebeu aqui do nosso array de baixo. Vai passar para a linha de baixo e vai construir esse objeto que vai retornar para o nosso main. E reparem que aqui nessa variável e, olha aqui embaixo, ele tem a mensagem e a gravidade, né, a severidade aqui do erro. Então, ó, essa variável aqui e, ela é essa nossa, vamos dizer, é a classe, vamos dizer, pode dizer, é o apontamento que a gente tem para o objeto
que foi criado aqui nesse return, que ele deu new, então foi criado um objeto da nossa classe error, que agora está aqui no main. E agora a gente pode acessar esses atributos que nós temos na classe. E aí ele vai printar aqui na nossa tela o que está dentro desse e.message e o e.severity. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que ele está fazendo. E o 19, como ele vai dar inválido. Então aqui, ó, nós temos na primeira, aqui na linha 38, ó, ele printou o problema, o erro e a gravidade. E aqui na linha 40, ele colocou que é inválido, porque a gente passou 19. Ah, vamos passar o 1 aqui, só para a gente ver diferente. O 1, ele passou esse input, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, 0 e 1. Ele pegou a mensagem do index 1 e a gravidade 1, que é 3 aqui também. E aí ele printou isso daqui. Vamos voltando. Então, aqui, continuando. Continuando, toda vez que getErrorInfo é chamado, que é essa daqui, cadê? Aqui, ó, toda vez que o getErrorInfo, que é da nossa classe ErrorInfo, for chamada, um novo objeto ERS é criado e retornado, aquilo que nós já vimos. A referência ao objeto ERS é usado em main, que é aqui que a gente viu aqui no main, para exibir a mensagem de erro e o código de gravidade. Um objeto retornado por um método continua existindo até não ser mais referenciado. Quando não há mais referências ao objeto, ele é alvo da coleta de lixo, que é aquele garbage collector que a gente já conversou algumas semanas atrás. O objeto não é destruído apenas porque o método que o criou for encerrado. Então, aqui é aquela diferença, né? Assim, não é que quando saiu automaticamente do escopo ele é jogado fora, mas é quando ele perde as referências, que como nós já vimos, nós não temos controle sobre isso. Nós, como desenvolvedoras, nós não conseguimos saber que horas que o garbage collector vai passar, porque ele faz isso a hora que for mais conveniente para ele, porque tem o problema não é de memória, mas assim, é custoso fazer isso, a limpeza da memória. Então, o Java mesmo que se resolve quando que é melhor passar ou quando não é. Então, quando ele precisa limpar as coisas, ele vai lá, faz isso e a gente nem sabe. E aí a gente não precisa se preocupar com isso. Ainda bem, né? Mas sobre retorno de métodos é isso. Desse assunto, o que é mais importante a gente gravar é: podemos retornar objetos e tipos de dados dos nossos métodos. Esses retornos podem ser primitivos ou objetos que foram criados por nós, ou objetos que já existem das classes dentro do Java. E podemos usar isso no nosso método que chamou, né? O método chamador. Podemos fazer isso. E aí, aqui vem agora um assunto que é a sobrecarga de métodos. Um nome estranho, mas o uso dele é simples. O Java permite a sobrecarga de métodos, onde 2 ou mais métodos da mesma classe podem compartilhar o mesmo nome. A sobrecarga de métodos ocorre quando as declarações de parâmetros dos métodos são diferentes. A sobrecarga de métodos é uma forma de implementar o polimorfismo em Java. Para sobrecarregar um método, é necessário declarar versões diferentes dele. O compilador seleciona automaticamente o método correto com base nos parâmetros. Uma restrição importante: os métodos sobrecarregados devem diferir no tipo ou na quantidade de parâmetros, e não apenas no tipo de retorno. Métodos sobrecarregados também podem diferir em seus tipos de retorno.
mas os parâmetros são essenciais para a escolha do método correto. Quando um método sobrecarregado é chamado, a versão com parâmetros que coincide com os argumentos é executada. Vamos dar uma olhadinha no que isso daqui está dizendo. Então, está indo para a nossa overload demo. Então, vamos para lá. O que é essa sobrecarga? Então, nós vimos que é quando nós temos dois métodos ou mais que eles têm o mesmo nome, mas eles têm listas de parâmetros diferentes. Observem aqui, nós temos essa classe overload e dentro dela nós temos um método ovldemo, que não tem parâmetro nenhum, ovldemo, que tem um parâmetro int, ovldemo, mesmo nome, estão percebendo que tem dois inteiros, ovldemo com dois doubles. Então aqui nós temos o mesmo método, que ó, é o mesmo nome, só que nós temos quatro versões, quatro jeitos diferentes, comportamentos diferentes do mesmo método. Então, nós temos aqui a sobrecarga deste método, ao mesmo método que tem parâmetros diferentes. Parâmetros diferentes ou tipos diferentes, porque eu posso ter aqui, ó, esse daqui, com double, por exemplo. Eu posso ter não posso ter dois iguais. O meu retorno não vai diferir, ele vai falar que é igual ainda, porque ele não faz essa diferença, mas eu posso diferir na minha lista. Por que ele está reclamando isso aqui? Mas ele vai referir, peraí, povo. Retornear. Não, é um double, 0. Pronto, agora ele vai ficar. Então, voltando, eu posso ter mesma quantidade de parâmetros, ó, aqui eu tenho um parâmetro e aqui eu tenho um parâmetro, mas eles são de tipos diferentes. Isso aqui também dá para fazer. Ele só não consegue entender o retorno diferente. Ó, vamos voltar aqui. Aqui mesmo que o retorno seja diferente, a parte de nome e a lista de parâmetros é igual, então ele não vai aceitar. Então, por isso... Aqui tinha posto double. Mas quando eu mudo o meu parâmetro, ele aceita e tá tudo bem. Vou até colocar aqui, ó, para diferenciar. Então, aqui, nós temos voltando, nós temos a sobrecarga do nosso método. O mesmo método que tem o mesmo nome, mas a diferença de parâmetros. Que pode ser tanto parâmetros, a quantidade ou o tipo do parâmetro. Aqui a gente já viu que essa parte de que o retorno ele tem que ser diferente, né? Porque senão ele não consegue ver. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nesse main. A gente tem o new overload, que é a nossa classe, que é essa classe aqui de cima, ó, ela aqui. Aí nós temos a declaração de um int, de um double, e olha aqui, ele está chamando essa nossa classe overload, ele está chamando o nosso método. Mas ele está chamando, ó, o mesmo método 4 vezes. Mas os nossos métodos têm o mesmo nome. Então, ele está diferenciando pelos parâmetros. Esse daqui, ó, vou até colocar um break aqui, na verdade. E vou colocar aqui, pra gente ver. Eu nem preciso. Vamos dar uma olhadinha aqui no debug. Olhem só, aqui estou no método main. E aqui ele vai chamar o nosso método.
ele sabe que ele tem que chamar esse daqui, que é void, e que não tem nenhum parâmetro. Ele chamou esse, deu o print, voltou para o meu main. Voltei para cá. Agora eu tenho a chamada do mesmo método, mas passando um parâmetro, que é o 2. Ele veio para cá. 2 é um inteiro, então ele sabe que tem que chamar esse método que tem o parâmetro inteiro. Vai dar o print e vai voltar. Aqui eu tenho dois números, dois inteiros, 4 e 6. Ele chamou o meu método que tem dois inteiros. Aqui eu tenho 1.1 e 2.32. Ele sabe aqui, como eu estou passando dois números que são double, ele vai chamar o meu método que é 2double. E vai printar tudo que foi feito aqui. Então, na sobrecarga, a gente tem esse uso de podemos ter dois métodos que têm o mesmo nome, mas com lista de parâmetros diferentes. E o compilador sabe qual que ele precisa chamar pela quantidade e pelo tipo de parâmetros que nós enviamos. Ah, um detalhe importante. Quando a gente faz a sobrecarga, ele leva em conta o tipo do parâmetro que nós temos. Porque se eu tiver, por exemplo, dois métodos que tem aqui, ó, o nome do nosso método pode até ser diferente. Devia ter dado o rename, né? Mas agora já foi. Mesmo que eu tenha o nome do meu método, o nome do meu parâmetro aqui diferente, que aqui é A, aqui é X, aqui é B, aqui é B, aqui, ele não vai reconhecer como dois parâmetros diferentes, porque o tipo de dado é igual. Mas se eu mudo para um double e um int, aí tudo bem, eu mudei o tipo de dado. Então, a lista do tipo de dados que tem que mudar. Isso aqui a gente já leu, deixa eu ver. Aqui, ó. O método AVLDemo é sobrecarregado 4 vezes com diferentes assinaturas. A primeira é sem parâmetro, a segunda é com parâmetro inteiro, a terceira com 2 parâmetros inteiros e a quarta com 2 parâmetros double. As duas primeiras versões de AVLDemo retornam void, enquanto as outras duas retornam valor. A sobrecarga de métodos não é afetada pelo tipo de retorno, isso que a gente já falou. Tentativas de usar as duas versões de AVLDemo com assinaturas apenas diferenciadas pelo seu tipo de retorno causarão erros, que foi o que a gente também já viu. A diferença nos tipos de retorno não é suficiente para a sobrecarga de métodos em Java. O exemplo mostra que dois métodos com a mesma assinatura, mesmo com tipos de retorno diferentes, causam erro. Java realiza conversões automáticas de tipo, e essas conversões também se aplicam a parâmetros de métodos sobrecarregados. Então, conversões é o cast que nós vimos um pouquinho, não me lembro quando, mas a gente já viu um pouquinho sobre cast. Então, aqui a gente tem um exemplo de typeconf. Vamos dar uma olhadinha nele. Typeconf, aqui, ó. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui, ó. Aqui é o método main. Temos um inteiro, um double, um byte, um short e um float. Nós temos aqui a chamada do método f. E aqui nós temos tem um método, o método f, que tem os dois têm o mesmo nome, com tipo de parâmetros diferente, um int e o double. Teve um encontro que a gente conversou sobre os tipos de dados e a gente falou sobre os tamanhos deles. Então, a gente tem um que cabe dentro do outro. E quando a gente tem
o nosso compilador aqui, ele vai saber qual é o tipo de dado que vai conseguir entrar em outro. Então aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos um B. O B é o byte. E ele vai chamar o inteiro, porque o byte cabe dentro do inteiro. E aqui, ele também, ó, o S, que é o short, cabe no inteiro. Então, ele vai chamar o método que é o inteiro. Vou até colocar aqui. E o F, que é um float, ele cabe dentro do double. Então, isso aqui vai dar para fazer. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Estamos aqui no método main. Estamos passando um inteiro, que é o i, o int. Vamos ver qual que ele chamou. Ele chamou o método que tem o parâmetro de int. Vai fazer o que precisa, o print vai voltar. Agora aqui a gente vai chamar o D. O D é um double. O double também tem, né? Que aqui, ó, o double. Já chamou o double, faz o que precisa fazer, volta. O B é um byte. O byte, a gente não tem um método que tenha um parâmetro byte, mas o nosso próprio compilador aqui, ele sabe que o byte cabe no int. Então, ele faz uma conversão de tipo e chama o nosso método que tem um parâmetro de int. O S é um short, e o short também vai caber no int. Então, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer a conversão, vai fazer o cast e vai chamar o nosso método que tem um parâmetro inteiro. Vai printar e vai voltar. O F é o float cabe dentro do double, então ele converte esse tipo de dado e chama o método double, que tem o nosso parâmetro de double. E printa todas as variáveis aqui, todas as chamadas que foram feitas. E aqui que a gente fala, ó, que ele faz essas conversões automáticas, ele sabe o que cabe em que. Então, ele faz isso, não tem problema nenhum. Claro que fazer ao contrário vai dar erro, né? Se a gente colocar deixa eu ver, um float, tentar colocar um float dentro de um inteiro não vai dar certo. Ele não vai fazer essa conversão, ele vai falar, vai dar erro na hora que a gente tá até escrevendo aqui, né? Porque ele não vai saber qual que chamar. Por exemplo, vamos fazer aqui. Faz de conta que eu não tenho este daqui. Vou comentar ele. Olha só. Só de comentar esse, ele já deu erro. Porque o double não cabe no int. Então, os outros, ó, não deram erro. Mas esse deu. Porque agora ele não sabe qual método que ele tem que chamar. Porque um método não existe que caiba esse parâmetro de double, mesmo fazendo o cast. Então, ele vai dar erro e não vai deixar continuar o nosso código aqui. Vai acusar, né? Vai reclamar. O exemplo mostra duas versões do método F, uma com parâmetro int e a outra com parâmetro double. Valores de tipo byte e short são automaticamente convertidos para int, chamando o método fint. Valores de tipo float são convertidos para double, chamando o método fdouble. Conversões automáticas ocorrem quando não há correspondência direta entre um parâmetro e um argumento. A adição de uma versão f com parâmetro byte pode alterar a forma como os valores são tratados. Então, aqui, ó, ele vai ter um próximo exemplo, que é esse 3, que ele vai ter, ó, cadê? Tá aqui. Ele vai ter, aqui, ó, mais um método que tá passando um byte. Então, antes o nosso byte estava sendo chamado pelo método inteiro. Cadê o nosso byte? O byte é o B.
Então, quando ele chamava o B, passava o B aqui, ó. Quando ele passava esse B, ele chamava o inteiro. Mas agora, como ele tem o seu método próprio, ele vai chamar o seu próprio. Ele não vai mais usar o do int. Ó, vamos rodar aqui para a gente dar uma olhada. Aqui, ele chamou o método que tem o parâmetro byte. Então, ele não usou mais o inteiro. Mas os outros continuam chamando normalmente. Ó, esse daqui é o S. O S é um short. De short eu não tenho. Qual que é o mais próximo? É o inteiro. Então, ele vai chamar o do inteiro. Então, ele continua chamando igual. Os outros continuam fazendo igualzinho. A não ser o byte, que agora ele tem um método que é ele, né? É a lista de parâmetros e argumentos. Então, assim, passando o B, que é um byte, aqui nos nossos métodos que são sobrecarregados, ele sabe que tem um método próprio. E ele não precisa mais fazer aquela conversão automática. Ele vai chamar esse método. Então, a prioridade é esse. É quando o parâmetro e o argumento tem tipo igual, e quando não tem nenhum igual, ele vê qual que é o mais próximo que cabe. Que aí ele vai fazer essa conversão e vai chamar um método sobrecarregado. Com a versão atual, quando o f é chamado com um argumento byte, o fbyte é chamado diretamente, sem a conversão automática para int. A sobrecarga de métodos permite o polimorfismo em Java, facilitando a implementação do paradigma, uma interface e vários métodos. Em linguagens sem suporte à sobrecarga, métodos semelhantes para diferentes tipos de dados precisam ter nomes diferentes. ABSS, LABS, FBS em C, por exemplo, né? Java permite usar o mesmo nome para métodos com diferentes tipos de argumentos, como o método ABS da classe math, que é sobrecarregado para diferentes tipos de dados, tipos numéricos. A sobrecarga reduz a complexidade ao permitir que métodos relacionados compartilhem um número comum. A seleção da versão correta do método é feita pelo compilador com base no tipo de argumento, que é o que é passado, né? Embora métodos sobrecarregados possam executar atividades diferentes, eles devem estar relacionados para manter clareza e coerência. Evite usar nome de métodos sobrecarregados para operações não relacionadas, pois isso pode confundir a intenção do código. Ou seja, se eu tenho um método que é sobrecarga tá somando, chama soma, e eu tenho uma lista de 2 parâmetros, de 3 parâmetros, de 4 parâmetros, eu tenho vários métodos que tem a sobrecarga. Mas aí ele chama soma e eu faço uma multiplicação dentro. Não faz sentido, não é coerente. Então, evite ao máximo fazer isso. Sobrecarregar um método e fazer alguma coisa completamente diferente dentro dele. Isso vai confundir a intenção. Dar manutenção nisso vai ser terrível, porque o nosso código precisa ser claro. O nosso nome de método precisa ser claro. O nome de método... eu não posso falar soma e fazer uma multiplicação dentro. Assim, poder pode, mas não é bom, não vai de acordo com as boas práticas. Se o método faz soma, faça soma. Então, é isso que esse pedacinho fala. E vamos lá, que já foi mais esse. Agora, este daqui, ó. Pergunte ao especialista. Já ouvi programadores de Java usarem o termo assinatura. Do que se trata? No contexto Java, uma assinatura é o nome de um método mais a sua lista de parâmetros. Logo, para fins de sobrecarga, 2 métodos da mesma classe não podem ter a mesma assinatura. Isso é bom ressaltar que uma assinatura não inclui o tipo de retorno, já que ele não é usado por Java para definição de sobrecarga. A gente viu, né?
o método pode ter o mesmo nome, mas a lista de parâmetros tem que ser diferente. Essa é a assinatura do que é de um método. Nós vimos a sobrecarga de métodos. Então, nós vimos que o mesmo método ele pode ser chamado com uma lista diferente de parâmetros. Mas nós também podemos ter a sobrecarga de construtores. Então, nós podemos ter várias formas de instanciar uma classe. Construtores também podem ser sobrecarregados, assim como métodos. A sobrecarga de construtores permite criar objetos de diferentes maneiras. Então, aqui a gente tem uma classe chamada myClass. Eu não pus ela aqui? Ih, eu acho que eu não pus ela aqui. Beleza. A gente consegue ir por aqui. Então, ó, nós temos aqui a classe myClass. Temos um inteiro. Temos um construtor vazio que está dando um print e colocando um x igual a 0. E nós temos um construtor da mesma classe com um parâmetro inteiro, que o x que a gente tem aqui em cima recebe esse i passado. Temos também aqui ó, o mesmo construtor passando um double, que ele vai dar um print, ele vai dar um cast, ó, vai pegar aqui o d que foi recebido como parâmetro, tá dando um cast para inteiro e colocando aqui na nossa variável x. E está passando a nossa, tendo mais um construtor que está passando dois inteiros, está printando e fazendo um multiplicado com o outro. Então, deixa eu pegar aqui a nossa classe, vai, para a gente fazer. Deixa eu pegar, cadê ela? Aqui, carregando construtores. Vamos criar ela aqui. Eu tô pegando aqui no livro. Vamos organizar este código. E pronto, agora beleza. Então, aqui, ó, nós temos a classe myClass, que aqui a gente já viu, e aqui no main. Nós temos estamos instanciando 4 classes e passando diferentes listas aqui de parâmetros, né? A lista de argumentos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ele não vai rodar? Será? Vamos ver. Rodou. Então, ó, aqui... Ah, esqueci de colocar o break aqui, mas tudo bem. Vai dar tudo certo. Então, aqui, ó, a primeira chamada que ele fez, ele não passou nada aqui na nossa lista de parâmetros. Então, ele chamou o construtor que não tem parâmetro nenhum passando. Vai printar, vai colocar 0 e vai voltar. Ok. Aqui na segunda linha, na linha 27, nós estamos passando o parâmetro 88, que é um inteiro, né? Então, ele chamou aqui o nosso construtor que tem o parâmetro inteiro. A terceira chamada aqui na linha 28, ele está chamando e passando um double. Então, o nosso construtor, ele já tem um que é double. Então, ele vai chamar o double, vai dar aqui o cast e vai voltar.
E a última chamada é passando 2 inteiros. Então, ele vai chamar 2 inteiros, vai chamar aqui o nosso construtor, que tem uma lista de parâmetros de 2 inteiros, vai fazer a conta e vai voltar. E aqui ele vai printar o que ele armazenou lá no X, né? Percebam que em cada construtor está armazenando esse valor passado aqui no nosso atributo X. Então, aqui, ó, no System.out.println, ele está mostrando o valor que foi armazenado em X, que a gente construiu o objeto e colocou esse valor em X. E aí ele vai mostrar aqui, ó, o 0, porque void, né? Foi passado um void, o 88, o 17, que aqui ele fez um cast, ó. Foi passado um double, cadê? Foi passado um double, mas ele fez um cast para int e armazenou em X. E aqui ele multiplicou o 2 vezes 4, que é 8, e colocou no atributo X. E aí ele foi acessando aqui os nossos objetos e os nossos esqueci o nome? Atributos. Os nossos atributos. Então, aqui nós vimos que nós podemos ter sobrecarga de métodos e nós também podemos ter sobrecarga de construtores. A classe MyClass tem 4 construtores sobrecarregados, cada um iniciando o objeto de maneira diferente. O construtor apropriado é chamado com base nos parâmetros fornecidos na instrução new, que é aqui que a gente viu, né? A sobrecarga de construtores proporciona flexibilidade na construção de objetos. Uma razão comum para a sobrecarga de construtores é permitir que um objeto inicialize outro. Então, vamos dar uma olhadinha nesse daqui, que é o sum. Tá aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, um main, que ele chama ele inicia, né? Ele inicializa essa classe summation e passa 5 aqui na nossa lista de parâmetros e depois ele faz um new passando o objeto que foi criado na linha de cima. Então, vamos entender o que é esse objeto aqui. Nós temos a classe, a gente tem uma soma como atributo, um construtor, temos o construtor que tem como lista de parâmetro um inteiro, uma soma, a variável aqui, o atributo soma está recebendo 0, tem um laço, um for, que está somando, iniciando em 1, enquanto o i for menor ou igual ao número passado aqui na lista de parâmetros, ele dá um i mais mais. Então, aqui, ele vai somando enquanto vai passando no for e vai armazenando aqui no nosso atributo sum o valor que ele somou. Este é um construtor e este daqui é o outro construtor que recebe o outro objeto, um objeto igual a ele mesmo. Observem aqui, ó. E aí ele coloca que o objeto novo que foi instanciado, que ele vai guardar aqui no seu atributo que está guardando a soma, ele vai guardar a soma que está vindo do objeto que foi passado no parâmetro. Então, vamos ver o que ele faz. Então, ó, se ele está passando aqui 5, ele vai somar aqui, ó, de 1 a menor ou igual a 5, então ele vai somar o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que vai dar 15. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que ele está fazendo. Tá aqui no main, na linha 20,
ele vai chamar o nosso construtor passando 5. Beleza, chamou o meu construtor que tem um inteiro. E vai fazer agora aqui a nossa soma. Aqui, ó, ele guardou 15 no nosso objeto. Então, aqui, ó, no S1, vamos dar uma olhadinha aqui nele. Nós temos o atributo sum com 15, que é a soma que ele fez. E agora ele vai dar um new passando como na lista de parâmetros um objeto. Então, ele passou o objeto, aqui ó, o objeto, que tem 15 aqui dentro dele. E ele vai colocar na instanciação desse novo objeto, ele vai colocar no atributo sum o mesmo valor que está aqui, ó, no objeto passado por parâmetro, a soma que está dentro dele. Então, assim, nós vimos que esse objeto, ó, vamos aqui na lista, aqui embaixo. A gente tem que esse objeto que foi recebido, ele tem o sum. Então, o nosso novo objeto, ele vai ter esse mesmo valor, porque eu tô dando um igual, ó. Ele já ficou com 15. E aqui no main a gente vai dar o print nos dois. Que ele vai ter, o S1 vai ter 15 e o S2 vai ter 15 também. Porque na hora que nós passamos esse primeiro objeto e ele vai pegar a soma de dentro dele, eles vão ficar com o mesmo valor. Isso não significa que os dois objetos eles são iguais. Eles não têm o mesmo apontamento na memória. Quando a gente dá um new, ele é criado um novo objeto. Então, assim, eles são objetos totalmente separados. Não é entanto, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer. Se eu colocar S1.sum e eu colocar 30, e eu der o mesmo print, agora eles vão ter números diferentes. Ó, ele vai ter 15 e 15, porque a gente construiu e passou o mesmo valor. Aqui eu troquei do S2, eu troquei para 30. E quando eu printei de novo, o S1 continua com 15, mas o meu S2 é 30. Se eles tivessem o mesmo apontamento de memória, isso não seria possível, porque a hora que eu mudasse para 30, o outro ia mudar para 30. Nós fizemos isso com alguns exemplos, eu acho que há 2 semanas passadas, 2 ou 3 semanas passadas, que foi aquelas que quando a gente foi falar um pouco sobre inicialização e sobre esses passagem por referência ou valor. Então, para finalizar esse pedacinho, fornecer um construtor que usa um objeto para iniciar outro pode ser eficiente, como mostrado no exemplo. No caso da construção de S2, a soma não precisa ser recalculada, pois é copiada de S1, que foi o que a gente viu, né? De 1,15 para 1,15. Mesmo quando a eficiência não é uma preocupação, ter um construtor que copia um objeto pode ser útil. Pode ser útil. Preste atenção onde vai usar para necessidades, né? O que for usar para não ter surpresas. Então, a gente já viu objetos, vimos. Sobrecarregando construtores, a gente viu, e agora o último exemplo aqui, que agora a gente tem um exercício aqui, que ele está falando para sobrecarregar o construtor da queue. Então, a gente tem aqui um exercício que ele foi feito no sábado, e cadê ele? Aqui.
E esse exemplo aqui, ele tá trabalhando com arrays. Então, aqui, ó, ele tem um array, e aí ele tá copiando esse array. Então, quem não viu a gravação do sábado, pode ir lá ver. Elas passaram por pedacinho aqui desse exemplo, para entender cada pedacinho, o que ele está fazendo em cada método. Ó, que ele tem o método get, que ele faz aqui na mão alguns cálculos. Ele tem o método put, ele tem o construtor passando o char, e ele tem outro construtor aqui. Ele tem aqui, ó, mais as suas sobrecargas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O projeto visa melhorar a classe Quill, adicionando 2 novos construtores. O primeiro construtor criará uma nova fila a partir de outra fila existente. O segundo construtor permitirá criar uma fila com valores iniciais. Esses construtores aprimoram significativamente a usabilidade da classe Quill. Cria um arquivo chamado QDemo2 e copia a classe atualizada na seção 6.1 para ele. Primeiro, adicione o construtor a seguir, que constrói uma fila a partir de outra. Então, ó, ele está construindo uma fila a partir de outra. Vamos ver aqui, ó. Então, ele está recebendo aqui um construtor que está recebendo uma fila como essa fila aqui como parâmetro. Então, ele está passando aquela mesma ideia que a gente viu no exercício. É um construtor que está recebendo uma classe, um objeto, né, na verdade. Então, ele está recebendo esse objeto. E aqui, ó, ele está colocando nesse put lock, ele está colocando o mesmo valor que tem aqui no objeto, o put lock desse mesmo objeto. Esse put, ele vai guardar o tamanho do array, a quantidade de char que tem dentro do array. E o get, ele vai colocar, esse get lock, ele também vai colocar o início, o primeiro. Então, ele vai pegar aqui também, da mesma objeto que a gente recebeu, ele vai pegar o get que está no objeto, que foi recebido, e colocar nesse novo objeto. E aqui ele vai dar, ó, um que vai dar, deixa eu ver, ó, aqui, ó, na linha 5, é o array, é um novo array, né, porque ele está colocando aqui um que vai dar um new char. O OB, que é o objeto que eu recebi, ponto que é o array que está dentro desse objeto que, ponto length. Então, aqui ele está pegando e está iniciando um novo array com o mesmo tamanho que o array do objeto recebido tem. Confuso. Vamos dar um... Sei que está confuso, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Facilita a vida. Então, ó, recebi... Ah, vamos lá, primeiro no main, né? Onde ele está recebendo... Aqui. Ele está... Antes da gente ir aqui, vamos tentar ler esse main, mais fácil. Então, ó, ele tá dando um new, passando 10. Então, esse new, a gente vai lá pro construtor desse new. Cadê esse construtor? Tá aqui, ó. É um int. Então, ele tá passando 10 e ele está abrindo um char de tamanho 10 e colocando no put e no get 0. Então, a gente tem, ó, os atributos aqui, o que, o put e o get. O put e o get tá com 0 e o new array tá com 10 posições. Não tem nada dentro desse array ainda. Aí aqui ele criou um array com o T, o O e o M. E aí ele chamou o construtor do char.
Então, ele chamou o construtor aqui que tem o char. Vamos dar uma olhadinha nele. Tá aqui, ó. O construtor da classe que tem um char passou o nosso array aqui dentro e ele tá dando um new char.length, um novo array com o tamanho que tem o nosso array que a gente passou, que tem 3, ó, tem 3, 0, 1 e 2. Mas o tamanho dele é 3 e tá fazendo um int aqui que tá passando, tá dando esse put que ele tá copiando, como se ele estivesse copiando caractere por caractere do array que foi passado no parâmetro nesse novo array. As meninas passaram pedacinho por pedacinho aqui na gravação anterior. Se tiver dúvida nesse miolinho aqui, só voltar lá. E aí, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, ele iniciou o segundo array com esse nome Tom. E aí, ele começa agora a inserir aqui o alfabeto. Esta conta aqui é aquela tabela lá do ASCII, que um char, ele representa um número, e aí a gente pode fazer contas com ele. É isso daqui que ele está fazendo. Então, ele está iniciando em A e até o 10, em 10 posições. Então, ele está colocando o A, B, C, D, E, F, G, H, I e o J, porque são as 10 primeiras letras do alfabeto. E aí, ele está colocando no array, ó, esse array que foi criado aqui em cima, com 10 posições que ainda estavam vazio, agora ele está colocando o alfabeto aqui dentro dele. E aqui a gente chega na nossa lista que está recebendo um parâmetro que tem o construtor recebendo um array já preenchido, né? Um objeto. E aí a gente volta lá nele. Então vamos lá agora nele. Então aqui, ó, ele recebeu o objeto. Cadê ele? Tá aqui. Então, ó, esse OB aqui de objeto, ele recebeu o alfabeto. Ele recebeu esse put, que é o tamanho, né? Que eu falei que ele vai guardar o tamanho, que até tá na gravação. E o get, que é a primeira posição. Então, vamos lá ver o que ele está fazendo. Ele está colocando nesse novo objeto que a gente está criando, né? Nessa nova... Porque ele está chamando um construtor. Então, se ele está chamando um construtor, é algo novo. Então, ele está colocando aqui ó, o mesmo valor, né, que está aqui no nosso objeto, que foi passado no parâmetro, ele está passando nesse novo put. E ele está fazendo a mesma coisa com esse get. E agora, olha só, ele está dando um new do array do mesmo tamanho do nosso objeto recebido. O nosso objeto recebido, ele tem 10, ele tem um tamanho de 10. Então, o nosso array, o novo array que a gente está iniciando, ó, esse Qzinho é desta classe aqui, ó. Ele está iniciando também 10. Olha aqui a nossa classe, nosso array vazio que ele criou aqui embaixo. O nosso recebido aqui, ó, ele já está preenchido, que foi o que a gente recebeu por parâmetro na passagem. E aqui é o nosso novo array que a gente recebeu. A gente recebeu não, que a gente acabou de criar. Que ele deu um new e ele criou um array de 10 posições. Agora, ele vai fazer esse for e ele vai passar index por index as nossas letras. Então, ó, observem aqui, ó. Ele tá dando 0, ó. Tá passando aqui no 0, ele tá passando o A. Passou o B, olha aqui embaixo. Aqui não. Aqui ele tá pegando caractere por caractere deste array que ele recebeu aqui na lista de parâmetros e tá colocando neste novo array. E aí ele tá fazendo isso passando, ó, no for, tá pegando ponta a ponta de cada um. Terminou de passar, voltou aqui pro nosso main. Então aqui, agora ele vai passar na primeira lista e vai printar tudo aqui. Agora ele vai printar tanto da primeira, quanto da segunda, quanto do terceiro array.
Então, ó, aqui ele printou o primeiro, printou o segundo e printou o terceiro. Deu esse disconnect aqui que ele dá quando a gente está usando o debug. Mas se a gente fizer geral aqui, ó, ele printou tudo. Então, ele pediu para a gente criar um novo construtor que iria receber um objeto já existente. Que foi isso que nós fizemos, ó. A hora que ele recebeu o objeto, que foi essa classe que já tinha sido instanciada, né? Ele recebeu como parâmetro, ele copiou ponto a ponto, char por char, né? O index de cada vez ele copiou o array. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O construtor inicializa o put e o get, que é isso aqui que a gente viu, com os valores de um objeto AB, que foi aqui o passado na lista de parâmetros. Aloca um novo array, que ele dá o new, um novo array para a fila e copia os elementos de OB para este novo array, que foi aquilo que a gente viu, né? Ele passou um por um e copiou. A nova fila será uma cópia idêntica da original, como nós vimos, né? Aqui, ó. Ele copiou a primeira fila, ele copiou para a terceira. Idêntica original, mas será um objeto separado e independente. Como a gente deu o new, um novo endereço de memória. Agora adicione o construtor que inicializa a fila a partir de um array de caracteres, como mostrado aqui. Então aqui ele está passando a lista o construtor passando um array, está colocando o 0 e o 0 aqui, está dando um new, o tamanho do nosso char e está colocando aqui também de novo caractere por caractere. Colocando aqui nesse put, que é este método aqui, cadê ele? Que é esse daqui, ó, o put. Que ele vai pegar e também vai passar o mesmo jeito, né? Só que aqui ele tá pegando nesse put que... Vamos olhar aqui, vai mais fácil do que eu ficar explicando. Cadê? Ele é o que tá passando o nosso name. É esse daqui. Então, bora lá. Então, ó, estou aqui no meu main. Eu tenho o meu array name. E agora, ele vai chamar o construtor que recebe esse char. Então, aqui, ó. O char, ó, ele aqui, ó, é o T, o O e o M. Eu instanciei alguma coisa, porque isso aqui é um construtor, certo? Então, estou instanciando esta classe. E esta classe, ela tem o parâmetro um char, que é um array, e esse put e esse get. Coloquei aqui no put 0, get 0. Criei um novo array com o mesmo tamanho do meu anterior, que ó, são três posições. Ó, ele aqui, ó, com 3 aqui para colocar, ó. Aqui embaixo também, ó, o 3. O A foi o que eu recebi por parâmetro, e esse Q é o novo que eu criei aqui no new, e agora, nesse for, eu vou colocar as letras. Nesse put, ó, ele veio para cá no put, né, e ele veio para cá. Que ele agora vai copiar as letras. Ó, tá vendo que ele já colocou o T, voltou para cá, aqui no for, colocou o O, voltou no for e colocou o M. E foi isso aqui que ele fez. Então, a hora que chamou construiu, né? A hora que chamou o construtor dessa fila, passando um char, ele copiou index por index, letra por letra do index, passado aqui na nossa lista de parâmetros. E aí, ele encerra. Cadê?
que foi aquilo que a gente viu, né? Ele continua com o mesmo tom aqui. Mas ele só passou a lista nova mesmo. Que ele passou aqui, ó, nesse 2 e ele não printa. Ele printa. Ele dá aqui, ó, nesse get 2. Ah, ó só. Ele não printa o name. Observaram aqui? Ó, ele tá printando o Q3, o Q2 e o Q1. Quando esse array de char name, ele usa para construir esse 2. E passando no construtor aqui, que foi isso que a gente viu e acabou de falar sobre ele. Vou terminar aqui. Foi isso. Foi. Esse construtor cria uma fila suficientemente grande para conter os caracteres de A e então armazená-los na fila. A fila aqui que ele está falando não é nenhuma estrutura de dados. A fila é essa classe mesmo, que ele chamou e na tradução aqui foi isso. Então, de hoje é isso. Nós então vimos a sobrecarga de métodos, vimos a sobrecarga de construtores, esse termo assinatura e o retorno de objetos nos nossos métodos. Esse exercício, se ficou muito difícil de entender, obscuro, não ficou claro, deem uma olhadinha também na gravação passada, que lá as meninas conversaram bastante sobre ele. E qualquer coisa vocês também podem perguntar no WhatsApp ou no nosso Discord, que estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem, que a gente souber, né? Mas senão a gente pesquisa e faz junto, procura tudo junto. Uma boa noite para vocês, nos vemos na próxima semana e no sábado, Gisele continua com esse assunto aqui de métodos. Até mais, meninas. Boa noite.